Olá! Hoje a gente vai explorar um conceito que, olha, dá o que pensar, retirado do nosso material de base, a chamada literatura quântica. Bom, vamos direto ao ponto que todo mundo deve estar se perguntando. Isso tem a ver com física de verdade? A resposta curta é não exatamente. A fonte deixa bem claro que aqui a gente está falando de uma metáfora, mas é uma metáfora muito poderosa que pega emprestado conceitos como o do observador, que afeta o que é observado, e aplica isso ao jeito como a gente interage com um texto. A ideia central é uma virada de chave, sabe? Em vez de só pegar um livro e absorver a informação de forma passiva, como se o texto fosse algo estático, a proposta é se tornar um parceiro ativo na criação do significado. A leitura vira um diálogo. Para a gente entender isso melhor, vamos seguir um roteiro. Primeiro vamos definir o que é essa tal de literatura quântica. Depois vamos ver as ferramentas práticas, as técnicas. Daí a gente mergulha no que dizem ser os efeitos no cérebro, olha uns exemplos do mundo real e, por fim, pensa no que o futuro reserva para essa abordagem. Então, qual é a essência da literatura quântica? Basicamente, é um método que quer transformar a leitura, deixar de ser só uma via de mão única, sabe? Onde a informação só vem, para se tornar uma experiência de verdade, dinâmica e com muita participação. E o ponto mais importante é este. Essa estrutura toda não foi feita só para informar, mas para gerar uma transformação em quem lê, através do próprio ato de ler. A meta final não é o conhecimento puro e simples, mas a sabedoria que a gente pode aplicar na vida. Agora, vamos para a parte prática. Como é que isso funciona de verdade? A fonte descreve 4 técnicas principais para criar essas experiências de cocriação. Pensa nelas como um kit de ferramentas para a mente. A primeira técnica são os paradoxos funcionais. Eles usam frases que parecem contraditórias, para dar um nó na nossa lógica. Isso força o cérebro a dar uma pausa, sabe? A quebrar aqueles padrões de pensamento automáticos e se abrir para novas ideias. Esse exemplo aqui é perfeito. Em vez de dar uma receita de bolo, ele convida a gente a pensar mais fundo sobre relacionamentos. Sugere que ser autêntico talvez seja muito mais magnético do que simplesmente correr atrás de algo. Em seguida, vêm as metáforas abertas. Elas não são só comparações bonitinhas, funcionam mais como um convite para explorar. Não é um mapa que te dá o caminho pronto, é mais como uma bússola que aponta uma direção e diz, vai lá e descobre o território. Percebe? Isso não é só uma frase poética. É um convite para olhar para dentro. Que sementes estão sendo plantadas? Que ervas daninhas estão crescendo sem cuidado? A metáfora vira uma ferramenta prática, quase um inventário pessoal que leva à ação. A terceira técnica é a das lacunas intencionais. Isso é literal mesmo. São os espaços em branco deixados no texto para que a pessoa que está lendo o complete com a própria experiência. É como tecer a sua história pessoal direto no livro. O ato de preencher esses espaços já transforma uma ideia geral em algo superpessoal e aplicável. É a diferença entre ler um livro de psicologia e fazer terapia com o texto. E por último, a quebra da quarta parede. É quando o texto fala diretamente com quem está lendo. Isso dissolve aquela barreira entre autor e leitor, e a leitura deixa de ser um monólogo para virar um diálogo vivo, acontecendo ali, no presente. Isso cria uma sensação de presença e de relevância muito forte. Parece que o texto está falando sobre o momento exato que a pessoa está vivendo, o que torna a experiência bem mais íntima e, claro, muito mais impactante. Ok, tudo isso soa bem interessante, mas e daí? Qual o efeito real disso no cérebro? É aqui que a história fica ainda mais ousada, porque o material de base faz algumas afirmações bem fortes sobre o impacto neurobiológico dessas técnicas. Por exemplo, ao se deparar com um paradoxo, o cérebro passaria por 4 fases. Primeiro, ele detecta o conflito, tipo um alerta de erro. Depois, a parte mais evoluída, o córtex pré-frontal, segura a onda e suspende um julgamento automático. Aí começa uma busca por uma nova lógica, envolvendo várias áreas. E, finalmente, vem o tal do momento ahá, aquele estalo que não só resolve o paradoxo, mas, segundo a teoria, cria novas conexões neurais. E agora, a gente chega na principal alegação neurobiológica de um estudo citado na fonte, e ela é bem impressionante. Um aumento de 337% na conectividade entre os hemisférios cerebrais. Em outras palavras, isso sugere uma integração muito maior entre o nosso lado lógico, analítico e o nosso lado criativo, intuitivo. Uma unificação muito poderosa. Certo, mas será que toda essa teoria e esses números se traduzem em resultados na vida real?
A fonte mostra vários estudos de caso que indicam um impacto bem tangível em áreas completamente diferentes, como empresas, terapia e educação. E os dados são de cair o queixo, não são só números frios. Eles representam mudanças reais na vida das pessoas. Olha só, uma redução de 71% nos sintomas de ansiedade, uma queda de 66% na rotatividade de funcionários de uma empresa e 54% menos suspensões em uma escola. Na área da educação, os resultados também são bem expressivos. Em um estudo piloto, os alunos que usaram materiais adaptados com esses princípios tiveram um aumento médio de 89% nas notas quando comparados ao grupo de controle. E talvez o caso mais impressionante seja o do mundo corporativo. Uma empresa de tecnologia que estava em crise, com a receita parada e muita gente indo embora, relatou uma virada de jogo incrível em 6 meses. O retorno sobre o investimento foi analisado em mais de 1.400%. É um número que fala por si só. Então, para onde tudo isso vai? O material de base termina com uma visão de futuro, explorando como esses princípios podem convergir com as novas tecnologias. É aqui que a gente entra de vez no tema da convergência revolucionária. A visão é bem ambiciosa. Juntar esse processo cocriativo com inteligência artificial, realidade virtual e neurotecnologia. Imagina só, um texto que se adapta em tempo real às suas reações, ou poder literalmente entrar numa metáfora e explorar ela. O objetivo é criar experiências de aprendizado e transformação superpersonalizadas e imersivas. Isso tudo nos deixa com a pergunta final bem provocadora. Se a nossa realidade é mesmo moldada pelo jeito que a gente interage com a informação e constrói significado, a questão fundamental que fica é: que realidade a gente vai escolher, conscientemente, co-criar daqui para frente?